É uma satisfação, senhor presidente, de, mais uma vez, tocar num tema da minha predileção, que é falar da educação. E quanto realmente a gente tem acompanhado que nos últimos 25 anos tem havido uma evolução no que diz respeito ao comportamento, não só dos políticos, dos poderes estabelecidos, a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal, no que diz respeito de colocar a educação num local privilegiado, a fim de ser realmente tratado pelo governo como deveria e deve ser tratado. Isso realmente nos causa uma alegria, porque constatamos que há uma evolução. Só que, reiteradamente, também, como nós temos feito aqui nesta casa, é que esta evolução ela não é como aquela que nós desejaríamos, ou seja, tem que apressar mais, acelerar mais o investimento, sobretudo dos governos, no caso específico do governo federal, consequentemente, rebate em cima dos governos estaduais, nos governos municipais, e agora que eu acho que está faltando o maior engajamento da sociedade. A sociedade tem que realmente considerar a educação como a primeira exigência, a primeira necessidade do país, porque a educação, tudo depende da educação. A educação é que move, é que transforma, é que faz com que o nosso país, na medida em que os investimentos sejam feitos na sua devida hora e no seu devido tamanho, quer dizer, do investimento, nós vamos conseguindo, pouco a pouco, a mudança necessária para o desenvolvimento da nossa nação. E agora, eu especificamente queria me referir sobre pesquisas realizadas ultimamente que comprovam, de certa forma, essa melhoria da educação, apesar também de reconhecer que falta muito ainda o caminho que deve ser percorrido. E nós vamos tocar num tema que é a educação como um sonho de consumismo. Pagar a escola do filho passou a ser o sonho de consumo do brasileiro. Só perde para o desejo de ter sua própria moradia. Na pesquisa realizada, o povo brasileiro o que mais deseja é ter moradia. Em segundo lugar, chega a própria educação. A informação consta de pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha e divulgado pelo jornalista Gilberto Dimstein, nesta segunda-feira, 5/8, no site do jornal Folha de São Paulo. A educação como um dos principais sonhos de consumo do povo brasileiro, à frente mesmo da saúde, é uma boa e, ao mesmo tempo, uma má notícia. O que precisamos comemorar é que aumentou a consciência sobre a importância para a educação, a importância que a educação vem tomando paulatinamente na sociedade, que nós somos testemunho e temos batalhado para que o governo, notadamente o governo federal, que invista 10% do PIB em educação, que invista o resultado dos royalties do petróleo em educação, 100%, e que realmente o Brasil recupere o tempo perdido, porque não investiu suficientemente em educação. Então, tem que acelerar. E o governo ainda anda devagar no que diz respeito a esse investimento. Necessitamos de mais investimento e uma melhor distribuição desse investimento entre os estados, porque ainda se fala em todo canto do Brasil
e muitos autores renomados reconhecem a existência de 2 Brasis, 3 Brasis, dado o fato que, considerando à parte o que é São Paulo, nós vamos examinar o avanço que São Paulo fez. E em detrimento, é claro, pelo esforço dos paulistas, mas também em detrimento de que a maioria, a maior parte, a parte do leão, tem sido aplicada, sobretudo no Sul Maravilha. O que precisamos comemorar é, portanto, que aumentou a consciência sobre a relevância, sobre a importância da educação. Para quem antes se satisfazia com a frequência dos filhos à escola, agora sabe que o mais importante é a qualidade da educação. Queremos mais educação com qualidade. Buscar a qualidade. Não é outra a exigência que está nas ruas. Queremos mais educação. Por quê? Porque a educação que está aí não foi ainda suficiente a atender todos com qualidade. A todos, inclusive até em termos quantitativos. Na medida em que a sociedade coloca a educação como prioridade, os governos não podem deixar de acompanhar o mesmo sentimento para acompanhar a demanda. O brasileiro tomou consciência de 2 fatos. A escola tem que ter qualidade. No entanto, a escola pública não tem qualidade. A constatação, isso considerando o Brasil de uma maneira global, de uma maneira integral. É claro que nós vamos ver, aqui mesmo no Ceará, exemplos de qualidade na própria educação. Como o governo não cumpre seu papel de oferecer boa escola para todos, os pais passam a sonhar em poder pagar uma escola particular para os filhos. Isso porque a escola pública ainda não satisfez totalmente, globalmente. Esta tendência é comprovada em Fortaleza, que foi apontada como exemplo pelo jornalista da Folha. Na capital cearense, o ensino fundamental registra mais matrícula nas escolas particulares do que na rede pública. É uma despesa a mais para quem já paga impostos com dificuldade. Os pais fazem o sacrifício, porque sabem que só assim os filhos poderão ter um futuro cada vez melhor. Revela estrondoso fracasso em políticas públicas numa área das mais nobres e vitais para o próprio desenvolvimento de qualquer nação, a educação de qualidade que iguala as oportunidades de crescimento para todos. Não há outra saída a não ser pela educação. Tudo depende da educação. Nada está fora do alcance e da relevância da própria educação. O Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, que acaba de ser divulgado, relata que a educação é o pior índice entre aqueles que compõem o IDH, escolaridade, expectativa de renda e renda. Expectativa de vida e renda. Isto é, o Brasil avançou em seu desenvolvimento, mas poderia e deveria ter ido mais além. A educação avançou mais na década de 90, com a universalização do ensino, notadamente na administração do nosso ministro, ex-reitor da Unicamp, hoje já falecido. Nos anos 2000, o Brasil deveria ter investido muito mais em qualidade. Como deixou de fazê-lo, o avanço foi inferior ao que se tinha conquistado na década anterior. O país, que despertou tardiamente para a educação, ainda se deu o luxo de desacelerar o ritmo do seu avanço. Precisamos recuperar com urgência esse atraso. Daí o esforço que em todo canto, em todo o Brasil, os professores, os alunos, a própria UNE, aqui mesmo nessa casa, da luta pelos 10% do PIB em educação para acompanhar o que os outros países já alcançaram,
investiram na educação, continuam investindo, e daí porque eles continuam à frente na parte da ciência e tecnologia. O Brasil tem se retardado, tem ido devagar àquela principal, aquele principal objetivo, que é investir mais e mais na educação e na educação de qualidade, buscar a educação de qualidade. Como dizia o próprio governador Cid, quando ele ao escolher a educação como prioridade do seu governo, ele dizia: eu quero dar a educação de qualidade ao povo, porque o povo estuda, sobretudo, na educação básica, no ensino fundamental, no ensino médio, para aplicar cada vez mais uma educação de qualidade, porque aí nós estamos atendendo a maioria do povo e ele vai depois poder, uma vez feito uma educação de qualidade, estudando tempo integral, vai, sem dúvida alguma, dar um alento, melhorar a situação da própria sociedade, porque uma vez feito o ensino fundamental e médio, ele pode, desde já, contribuir para a sociedade, dando o seu aporte. Portanto, isso vem, de certa forma, melhorar cada vez mais a educação do país. Também se luta para garantir a totalidade dos recursos dos royalties do petróleo, do pré-sal, para podermos garantir o salto de qualidade que a educação está a desejar. Ou seja, precisamos de mais investimento para poder produzir os resultados da qualidade. Acima de tudo, a qualidade da própria educação. Nesta luta por mais recursos para a educação, não é demais lembrar o rigor e a eficiência na aplicação desses recursos. Apesar de ainda estarmos distantes do ideal em termos de verba para a educação, muito se investiu nos últimos anos, é claro. É inegável o crescimento de investimento na área, só que ainda esse investimento não é suficiente. Também não podemos deixar de lembrar que, apesar dos avanços, o rendimento escolar ainda é insatisfatório, sinal de que não há eficiência na sua aplicação. Pior ainda é a constatação que grande parte desses recursos pode ter sido desperdiçada de diversas formas de irregularidade. A jornalista Ruth de Aquino, da revista Época, trata do assunto da edição do dia 5 de agosto da revista, com o título A Educação Roubada. Ela destaca os números oferecidos pelo Tribunal de Contas da União, de 100 bilhões destinados ao ensino público, 40 bilhões podem ter sumido em ralos diversos, porque não houve uma boa aplicação dos recursos destinados para a educação. Apesar de, portanto, uma evolução, não são suficientes, precisamos de mais recursos, mas mais recursos para uma educação de qualidade. Primar a qualidade acima de tudo. Mais de 70% dos 180 municípios fiscalizados pelo TCU, nos anos de 2011 e 2012, apresentaram diversos tipos de irregularidade. O relatório do TCU, que conta com o aval da Controladoria Geral da União, reúne um leque de suspeitas que vão de licitação simulada, superfaturamento, obra não executada e pagamento de salário de professor abaixo do piso nacional da própria categoria. No mesmo artigo, a jornalista cita a diretora do movimento Educação para Todos, professora Priscila Cruz. É muito difícil falar em desenvolvimento humano sem falar em qualidade da educação. Isso quer dizer que o avanço que tivemos no IDH é enganoso, pois diz respeito apenas à quantidade. O desenvolvimento escolar ainda é sofrível. Os alunos aprendem, no máximo, a metade da grade. Deputado Teodoro, eu vou dar mais um minuto para completar, para finalizar. Educadora, apesar do avanço, ainda estamos longe do ideal. Ela faz o alerta. Não queremos voltar à situação em que só uma minoria estava na escola e aprendia.
Agora a maioria está e às vezes não aprende. Este paradoxo não é novo e o Ceará partiu na frente para solucionar o problema com seu programa de alfabetização na idade certa. O grande problema no Brasil ainda é o analfabetismo escolar, estágio que o Ceará já está, portanto, superando. Tanto que o Estado passou a atuar em outros flancos, ampliando o programa para aprendizagem na idade certa. Não mais apenas a alfabetização, mas garantir que, a partir da alfabetização, o aluno não se atrase em seus estudos e conclua o curso. E, para finalizar, senhor presidente, essas ações na área educacional que o governo cearense vem fazendo nos últimos anos vão produzir forte impacto no desenvolvimento do Estado logo mais no futuro. Muito obrigado, senhor presidente.